Olá, tudo bem? A gente nesse vídeo vai mostrar como é feito a parametrização, como é feita a parametrização dos push buttons do Relé Cell 451, que é usado como unidade de controle de BEI. Aliás, todo relé da Cell que tem esses push buttons, eles funcionam dessa forma que a gente vai mostrar, né? Essa unidade no caso do nosso exemplo, a gente vai fazer o exemplo com o Cell 451, que embora ele faça a função de proteção, também, mas a gente vai usar ele apenas, tratando ele apenas como uma unidade de controle de BEI, onde se faz medição, comandos e controle, de um modo geral. E aqui a gente mostra esse relé, o CEL 451, com as funcionalidades dele, né? Ele tem aqui o display, onde é feito um diagrama unifilar, do vão. Aqui ele mostra os equipamentos, disjuntores, seccionadoras, né? Para comandar isso aqui, você usa essas teclas de navegação para poder selecionar o elemento que você quer comandar e através da tecla Enter você manda abrir ou fechar esses equipamentos por aqui. Isso é o que a gente chama de nível 1, onde fica essa unidade de controle, essa unidade de controle de BEI. E para a gente selecionar se o comando vai ser dado a partir dessa unidade de controle ou a partir do nível 2, que seria o comando remoto, que é um sistema supervisório, que poderia ser o SAGE, por exemplo, a gente faz a seleção. Tem outras formas de fazer, mas o mais normal é fazer a seleção através desses botões aqui, que a gente chama de push buttons. Aqui, esses push buttons, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode ser usado para você comandar algum disjuntor, você pode, se for um relé usado num transformador, quiser fazer regulação para aumentar a TAP, baixar a TAP por aqui, o que você quiser fazer por aqui, você faz. Mas nós só vamos mostrar a funcionalidade dele como seleção de comando, né? A gente vai selecionar o comando de um equipamento que está lá no pátio. Se a gente vai comandar ele pelo nível 1, que é esse comando aqui, através da unidade de controle, ou se é pelo nível 2, que, como eu disse, é o sistema de controle, sistema supervisório, que poderia ser o SAS. Olhando aqui, a gente vê que, por default, ele já vem com a tecla, com um push button desse definido para o controle remoto, que é esse aqui, né? Mas a gente vai fazer mostrando o push button 1, é porque eu fiz isso baseado num projeto que usava o push button 1 para fazer a seleção local remoto, né, do comando. Então, por isso que a gente vai mostrar ele aqui. O exemplo que a gente vai dar vai ser em cima desse push button aqui, que é o push button 1. Aqui tem outras coisas que não é o caso da gente mostrar. Tem essa porta serial, a porta frontal dele aqui, que é serial. Tem um LED aqui de indicação de junto de relé ligado, tem um LED de trip, tem um botão aqui para você resetar as sinalizações e os alarmes, essas coisas todas. Mas a nossa preocupação aqui é mostrar apenas o funcionamento desse push button com a função de selecionar o comando de um equipamento, se vai ser local ou remoto. O local, como eu disse, é aqui no nível 1, na unidade de controle, e o remoto seria remotamente através do sistema de supervisão, que no caso aqui a gente pode simplificar como sendo o SAS. Então vamos para a lógica. Então a lógica é essa daqui. Ela é feita com duas portas I e mais um flip-flop aqui, que é um bistável, né? Uma memória, na verdade. Então veja que, embora eu não esteja mostrando aqui, essa é a lógica do push button, mas aqui tem uma saída também, que é justamente que ela vai para a lógica. No final eu mostro, que é daqui que ela sai para o disjuntor, para poder permitir o comando do disjuntor, o comando propriamente. Aqui é só a seleção do comando. E como é que essa lógica funciona? Então a gente vai partir do princípio que a gente está na condição dessa unidade de controle remota, ou seja, nesse momento a minha unidade de controle só poderá ser comandada a partir do nível 2, tá? Que seria o comando remoto. Nessa situação é quando essa saída desse bistável aqui, que é o PLT01, ela é zero. Então observe qual é a situação de repouso aqui, a situação que eu estou lá com a minha unidade em remoto, na posição remota. Eu vou estar com o LED apagado, porque cada push button daquele tem um LED, eu esqueci de falar, cada push button daquele tem um LED associado, tá?
Então, que você pode acender numa ou noutra situação. Aqui foi escolhido que o LED acenderia quando o comando estivesse em local. O LED acende quando o comando estiver em local, e quando o LED estiver apagado é porque o comando está em remoto. Então, o LED está apagado quando a saída desse PLT01 é zero, portanto, o comando aqui está em remoto. Quando essa saída aqui for para 1, o PLT01 for igual a 1, ele vai acender o LED, e o que significa que esse comando está em local. Tá? Quando ele estiver em 1, ele acende o LED e o comando está em local. Então é por aqui que a gente vai fazer essa análise. E como é que funciona isso? Inicialmente, como eu disse, se eu não tenho comando nenhum, eu tenho zero nessa entrada, e como essas duas portas aí aqui estão em zero, aqui também tem zero, e eu tenho zero aqui, e tem um aqui, porque essa porta tem um inversor. E aí vai que a gente agora vai colocar esse comando em local. Então nós vamos pressionar esse push button a primeira vez. Quando eu pressiono esse push button, observe o que acontece nessas portas aqui. Quando eu pressiono o push button, então o push button põe um aqui, e como aqui já tinha um, porque inicialmente essa saída estava em zero, então quando esse um chegou, ela ainda encontrou um aqui. Então imediatamente ela botou um aqui. Só que isso tem uma corrida de tempo, tem uma fase de transição, que eu estou chamando aqui durante o pulso. Então no momento que eu dou esse comando, ele vai chegar, o sinal zero ainda está aqui convertido para 1, chega um aqui, chega um aqui. Aqui não acontece nada porque esse sinal ainda não foi processado aqui. Mas aqui ele já vai para 1 e já memoriza esse sinal. Então, isso, claro, que é uma coisa muito rápida, mas estou falando aqui numa fase intermediária. Então, logo em seguida, esse pulso, mesmo que você aperte o botão e fique segurando, ele tem uma duração definida. Você não vai, né? O fato de você demorar muito tempo ali segurando, que ele vai demorar mais. Esse pulso, mesmo que você aperte o push button e segure, ele tem um tempo definido. Passado aquele tempo, mesmo que você continue pressionando, o sinal sai, o sinal que você botou. Então vamos supor que essa fase passou, e aí o, o pulso terminou, e aí ficou zero aqui e zero aqui. E nesse instante, também estamos considerando que esse aqui acabou de se processar, o sinal 1 chegou aqui, botou 1 aqui, e chegou aqui, que invertido foi para zero. Aqui foi para 1, mas como aqui é zero e aqui é zero, então é zero nessa porta aí, porque aqui tem 0 e 1, e é zero nessa porta porque aqui tem 0 e 0. Então fica 0 aqui, mas como isso aqui é uma memória, meu sinal fica lá direto, fica lá constante. Isso vai fazer também com que o LED associado a esse push button ele acenda, o que vai me dizer que o meu controle está em local. Ou seja, se eu quiser comandar um disjuntor lá do pátio, eu só posso fazer ele pela unidade de controle. Se eu for lá no SAG, lá no nível 2, se for o SAG, por exemplo, eu não vou conseguir fazer. Então aqui embaixo eu coloco. Terminado o pulso, permanece em local o comando, o PLT é igual a 1 e o LED fica aceso. Porque, como eu disse, isso é uma memória, mesmo a entrada estando em zero, ele permanece em zero. Agora, vamos considerar que a gente agora vai querer passar para remoto novamente. Eu estava em remoto, passei para local e agora quero voltar esse comando para remoto. Aí eu vou dar outro comando, aí vejo o comportamento aqui, o que, é que vai acontecer com essas entradas. Eu vou pressionar o botão de novo, puxo o botão, ele nesse momento está aceso, né, porque tem um aqui, e está liberando o comando para ser feito só pelo local, só pela unidade de controle local. Quando eu dou outro comando, ele vai mudar para remoto de que forma? Quando eu dou outro comando, ele vai dar um pulso, vai botar um aqui, vai botar um aqui. Como ele aqui estava em 1 inicialmente, porque aqui antes estava em 1, inicialmente ele encontrou esse sinal em 1, quando eu der o pulso aqui, que ele encontrar esse 1 aqui, juntar com esse outro, ele bota um aqui no reset. Como imediatamente ele botou um aqui, e aqui foi para zero, quer dizer, está em zero ainda, aí ele vai botar zero, vai permanecer zero nessa entrada. Chegando um aqui, ele reseta o sinal de saída. Então o sinal de saída passa a ser zero. E zero significa que ele vai apagar o LED. Então, veja que nesse segundo pulso que eu dei, foi o que aconteceu. Ele faz a mudança para remota. Por que a mudança foi para remota? Porque o sinal foi para zero, o sinal PLT01 foi para zero. E porque agora a gente vê que o LED está apagado. Então, mas aqui eu ainda estou durante o pulso. Durante o pulso eu ainda estou com o 1 aqui. Esse 0 ainda não chegou aqui, né? Nós estamos falando num processo intermediário, e também não chegou aqui para transformar esse 1. Terminado o pulso, o que é que acontece? Terminado o pulso, ele consolida a sua posição em remoto, esse sinal 0 chega aqui, e aí, terminado o pulso, ele bota 0 aqui,
aqui vai chegar o zero dessa saída. Esse zero aqui se transforma em 1, mas não acontece nada na saída porque aqui já foi para zero. Portanto, eu fico com zero nessa entrada e zero nessa saída. E observo nessa outra entrada aqui também. E ele continua com zero aqui, portanto, o meu comando está em remoto. O que é que eu tenho agora? Terminado o pulso, ele permanece em remoto, PLT01 é igual a zero e o LED está apagado. Só lembrando que isso aqui é um tipo de circuito, esse aqui é um tipo de circuito que é o seguinte: se você coloca um aqui e tem um na saída, não, se você coloca um aqui e aparece um nessa saída aqui, mesmo que você coloque um aqui, esse um não desaparece enquanto eu não tirar o 1 daqui, porque esse S aqui ele tem prioridade sobre o R. Porém, se eu tirar isso aqui for para zero, isso aqui também for para zero, o 1 daqui persiste. Agora, se eu colocar um 1 nessa entrada, aqui estando em zero, aí ele tira o 1 dessa saída. Aí essa saída vai para zero. É assim como esse circuito funciona. Então veja, esse o processo, são os dois passos principais. Quando você sai da situação de remoto, que o LED está apagado, e você bota em local, quando o LED acende, aí eu dou um segundo, pressiono o push-bottom pela segunda vez, ele vai para remoto e o LED apaga. Bom, e aqui só explicando em detalhe como é que esse circuito, internamente, como é que ele é feito. Eu lembro que essa lógica aqui, ela pode ser feita através de equação booleana aqui, pela lógica do próprio relé da Schweitzer, mas também eu tenho uma interface gráfica que eu posso fazer a lógica por essa interface gráfica. Então, mas o relé não lê essa interface gráfica, ele não lê essa lógica gráfica aqui. Quando eu quero que o relé leia essa lógica, lá no campo onde eu faço essa lógica, existe um botãozinho lá chamado compile, que no inglês é compilar. Então, quando eu aperto essa teclazinha lá, esse botão, ele vai compilar essa lógica e essa lógica vai ser transformada nessas duas expressões aqui. E o que é que essas duas expressões significam? Exatamente o que está aqui. Se eu fosse escrever essas expressões manualmente, ao invés de fazer a lógica gráfica, né, porque pela interface gráfica do relé, eu teria que escrever isso aqui. Em suma, eu teria que escrever a expressão do S e a expressão do R. O que é a expressão do S? O S é igual PLT01S, que é essa entrada aqui, ela é igual a NOT PLT01, ou seja, PLT01 negado, que é o NOT PLT01. AND, que é a porta AND, aqui é a porta I, PB1 pool, que é o PB1 pool, que é isso aqui. Esse S é igual a NOT PLT01, que é essa saída daqui negada, NOT PLT01, está aqui, AND, né, que é uma porta I, PB1 pool. E a equação do reset, que é do R, é essa daqui. PLT01R é igual a PLT01, que é o próprio PLT01 que sai daqui ó, e entra nessa porta, AND PB1 pool, que é esse sinal que vem daqui, PB1 pool. Então essa é a segunda expressão. Então, na verdade, para a gente fazer essa lógica, fazer da equação booleana, eu precisaria de fazer as duas expressões, a expressão do S e a expressão do R, que são essas duas que estão aqui. Mas como eu falei, quando a gente faz ela pela interface gráfica, geralmente algumas lógicas são mais fáceis de fazer pela interface gráfica, você faz e é depois só compilar que ela se transforma na expressão que de fato o relé vai ler. O relé não lê essa lógica, o relé lê isso aqui. E complementando, né, que aqui eu estou dizendo que é justamente a lógica de seleção local remota que você faz nessa unidade de controle. E complementando, a gente coloca aqui, vai mostrar como é que a gente faz com que esse LED acenda. A gente falou que esse LED deve acender quando o comando estiver em local. E a gente sabe que o comando estando em local, a gente já falou antes que é quando essa saída é 1, quando PLT01 é igual a 1. Então essa lógica é feita de que forma? Eu poderia até ter colocado essa variável direta aqui para acender o LED, mas esse projeto foi feito criando uma variável intermediária, a variável SV001, igualando ela a essa saída. Ela é igual a PLT01. E eu pego aqui, na expressão de parametrização da equação lógica do relé, onde eu mando acender o LED, eu coloco ela aqui. Isso aqui eu estou querendo dizer o seguinte: esse meu LED PB1, porque esse LED, como eu falei, esse puxa o botão, ele tem um LED incorporado, né? Que justamente quando eu aperto, uma hora ele acende, outra hora ele apaga. Então esse LED que está incorporado a ele é parametrizado aqui, na equação lógica do relé, onde tem push button LEDs, PB1 LED, push button LED 1, até LED 8. Então, nessa expressão do PB1 LED, eu coloco o quê? A SV001. Eu sei que a SV001 é igual a PLT01, porque isso também eu fiz na lógica. Então, quando é que o LED vai acender? Quando isso aqui for 1. E quando é que isso aqui é 1? Quando, ou seja, quando a unidade está em local. Isso aqui vai para 1.
Então é quando o LED acende. Então o LED acende quando ela está em local. Um outro detalhe dessa lógica aqui é que esse jogo da velha aqui, o que vale para o relé é isso aqui, a SV01, 2 pontos, igual a PLT01. Isso aqui é só comentário, isso aqui o relé não lê. Isso aqui está só na sua lógica, no seu PC. De fato, lá quando você manda para a memória do relé, isso não vai. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Essa expressão só tem mesmo a SV001, que é igual a isso aqui. A PB1 LED é igual a isso. Aqui também é o comentário. Seleção de comando em local barra remoto. E está dizendo aqui que é a seleção remoto, mas é a seleção local ou remoto, na verdade. E esse jogo da velha também indica que isso aqui é um comentário. Portanto, essa é a expressão que a expressão lógica é a lógica que faz esse botãozinho exercer duas funções. Né? Quando você pressiona ele uma vez, bota a unidade de controle numa posição. Quando você pressiona a segunda vez, ele bota ele na outra, na posição contrária, através desse circuito lógico aqui. Agora, nós vamos mostrar essa lógicazinha aqui num contexto maior, para a gente entender mais ou menos como é que ele funciona lá dentro. Vamos ver, dentro da lógica do relé, como é que isso se comporta. Aí aqui a gente mostra uma lógica um pouquinho mais geral, onde eu mostro aqui o push button, o PB1 pull, isso aqui foi tirado do próprio relé, push button de seleção de comando disjuntor, que está na unidade de controle, onde eu seleciono se quer o comando local remoto. Aqui está aquela expressão que nós fizemos um pouquinho expandida lá atrás, mas é a mesma coisa. Está aqui o PLT01, só que eu só mostrei isso aqui, né, entrando nas duas portas aí. Mas ali também tem uma saída que vai justamente para uma lógica interna do relé. Né? Quer dizer, isso é tudo lá dentro da unidade de controle para que haja o comando. Então veja, a gente disse que quando eu estou em remoto, essa saída é zero, né? E o LED está apagado, tudo bem. Mas zero, se eu trouxer zero para cá, repara que zero libera essa porta aqui. Esse CC1 uma variável que indica o comando interno do disjuntor, né? O comando que sai da lógica lá do disjuntor, o comando para fechar o disjuntor, porque isso aqui que nós estamos tratando é apenas a seleção do comando. O comando mesmo sai por aqui. Então observe que quando essa saída é zero, ela vindo aqui, ela vai liberar essa porta e vai bloquear essa. Portanto, o comando remoto ele sai por aqui, que é justamente quando essa saída é zero, que ela vem e libera essa porta de baixo, portanto o comando remoto, quando o comando é dado, ele sai por aqui. E quando eu boto essa unidade em local, que é quando o LED acende e isso aqui vai para 1, esse 1 vem para aqui, joga 0 nessa porta, portanto bloqueia essa porta e libera a de cima. Se o comando vier, ele sai pela porta de cima, que é o comando local. Portanto, o comando local sai por aqui e o comando remoto sai por aqui. Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês de como funciona esse push button na seleção de comando da unidade de controle. Se você vai comandar pela unidade de controle, que é o nível 1, ou se vai comandar pelo SAGE, por exemplo, que é o nível 2. E aí, pessoal, complementando a lógica, eu acabei esquecendo de um detalhezinho, e eu vou complementar para vocês. É que a gente falou do comando aqui, né, que o push button faz a seleção do comando, o comando internamente no disjuntor sai através dessa variável, mas ficou uns detalhezinhos para a gente complementar que eu vou fazer agora. Então vejam só, quando o comando sai aqui, ele entra nesse bistável aqui, que funciona, o funcionamento dele é semelhante a esse aqui, e ele memoriza esse sinal. E uma vez que o sinal chega aqui, ele sai e vai mandar fechar o disjuntor. Logicamente que ele não vai fechar de primeira. Ele aí na frente ainda tem umas duas funções de bloqueio que entram aí para poder se completar o fechamento do disjuntor. Mas o principal do comando já foi feito. O que tem aí na frente é só ele checar alguns bloqueios para mandar fechar o disjuntor. Então esse sinal sai por aqui, por essa variável SV068 e vai para o circuito de fechamento do disjuntor, né? Como eu disse, pegando mais alguns bloqueios. Agora, quando esse sinal sai lá para fechar o disjuntor, supondo que o disjuntor fechou, ele vai dar um retorno. E o retorno vem por essa variável PSV02. Isso aqui é que indica o disjuntor fechado. Uma vez que o disjuntor fechou, essa variável vai para 1, indicando que o disjuntor fechou. Ela vem aqui, como isso é uma porta U, mesmo não ter nada que ela passa, e ela vem aqui e rearma esse sinal. Porque o comando aqui, com certeza, como eu disse antes, era um pulso, o pulso deixou de existir, o sinal ficou, e aí quando o disjuntor fecha, ele vem aqui e rearma. Agora, vamos supor que o comando foi para o disjuntor e o disjuntor não fechou. Se o disjuntor não fechou, aí ele tem esse outro circuito aqui embaixo que faz o seguinte, ó, quando o sinal sai, além de ele ir para o disjuntor, para mandar fechar, ele vem para aqui, e isso é um temporizador. Ele começa a contar um tempo, que é esse tempo que está aqui. Eu não estou muito certo se isso é 1,5 segundos ou se é 1,5 ciclo.
Mas o fato é que esse tempo aqui é o tempo considerado suficiente para o disjuntor fechar. Vai que o disjuntor não fecha, ele conta esse tempo aqui, e depois desse tempo, ele dá uma saída e faz o seguinte, ó. Se o disjuntor não fechou, naturalmente que essa variável não vai para 1. Portanto, esse circuito não resetaria e o sinal de trip ficaria direto em cima do disjuntor. Aí o que é que ele faz? Ele conta esse tempo, depois desse tempo ele vem aqui e passa por essa porta U e vem aqui e reseta o sinal, para que o sinal não fique lá. No caso da falha do comando. Não é daqui, o comando saiu daqui, mas o disjuntor não fechou. Então, se o disjuntor não fechou, houve uma falha de comando. E com essa falha de comando, a forma de você eliminar isso é essa, é através desse temporizador, você fazer o reset e também sinalizar que houve uma falha de comando. É isso, complementando esse circuito, é mais ou menos dessa forma aí que o comando do disjuntor funciona, né? Lembrando que o principal objetivo da gente era explicar o funcionamento do pushbot, que seleciona o comando local remoto. Mas já que a gente tem o comando aqui, né, a gente aproveita e faz essa observação sobre o resto do funcionamento desse circuito. Ok, pessoal? Eu espero que agora tenha ficado mais claro. Obrigado.